Olá, tudo bem com você? No vídeo de hoje a gente vai aprender como que a gente faz via SSH, por dentro do terminal do cPanel, a instalação de um banco de dados. Eu imagino que você tem uma seguinte situação. Você vai tentar entrar aqui via phpMyAdmin, tá? Lá no seu cPanel. Aqui é um caso real, realmente de um cliente que está precisando fazer a importação. E aí quando ele vai fazer a importação, ela dá timeout, ou seja, um banco de dados muito grande que ele não consegue fazer a importação via front. Então a gente vai aprender a fazer isso via SSH. Bom, é muito simples. Primeiramente a gente vai ter que subir esse banco dentro do nosso gerenciador de arquivos. Então eu tenho já o banco aqui. Se você for ver, ele está aqui como noticia_portal.sql.zip. Mas eu vou tirar ele desse zip, eu vou deixar ele só como SQL. Então eu já fiz isso, eu joguei para o meu computador, fiz a extração do banco e subi ele via SQL e dei o nome de 01 para facilitar depois na hora da importação. Beleza? Então esse banco aqui a gente já pode fazer a remoção, porque ele é o arquivo só zipado. Tendo aqui o banco, então o 01.sql dentro do nosso gerenciador de arquivos, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar dentro do meu cPanel e vou criar um banco de dados. Então eu tenho o banco de dados ali, né, disponível, que são os arquivos do banco, mas eu preciso criar uma estrutura de banco, né, para receber a importação. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui no cPanel assistente de banco de dados MySQL e aqui dentro eu vou dar o nome do meu banco de dados. O legal de utilizar o assistente é que ele vai te dando passo a passo. Então você não precisa lá criar o usuário, precisa criar o banco e aí linkar os dois. Aqui ele já faz todo o processo. Então aqui eu vou colocar o nome do usuário, que vai ser o detentor, que vai ter as permissões desse banco da mesma maneira. Então eu coloquei igual. E aí eu vou criar uma senha aqui aleatória, uma senha segura aleatória, né? E aí eu crio o usuário. Então agora eu vou dar as permissões. Então a gente criou o banco, criou o usuário e agora eu vou dar as permissões. Quais são os privilégios que esse usuário vai ter dentro desse banco? Vai ser todos os privilégios. Então a gente faz aqui a alteração. Prontinho, o usuário foi adicionado dentro do banco. Bom, então agora como que a gente faz? A gente já tem o banco criado, a gente já tem o arquivo do nosso SQL disponível dentro do cPanel e agora a gente precisa fazer o quê? Inserir um comando via terminal. Você pode usar o put para utilizar o SSH ou você pode pegar simplesmente esses dados. Você pode simplesmente pegar esses dados e aí você criar o código para importar dentro do terminal. Uma coisa que eu não fiz aqui foi salvar a senha. Então vamos pegar lá e vamos salvar novamente. Então deixa eu pegar aqui o nome desse usuário. Vou abrir um bloco de notas e vou deixar esse usuário salvo aqui. E agora deixa eu pegar e fazer a senha novamente. Então venho aqui em banco de dados, eu já tenho aqui o nome do banco, o usuário que tem o privilégio dele, e aqui embaixo eu tenho o usuário e eu posso fazer a alteração da senha. Então vamos já salvar essa senha aqui. Prontinho. Então agora a gente vem aqui no nosso bloco de notas e salva a senha aqui. Beleza, agora eu vou pegar o código e depois eu vou colocar ele aqui na descrição do vídeo para você ver como que funciona. Bom, vamos lá. Então eu tô com o código pronto aqui, que é o código para a gente inserir dentro do terminal. Basicamente ele vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou ter aqui o MySQL, que é o código de importação. Aqui dentro eu vou ter o nome do banco de dados, tá? Aqui é a senha do usuário e aqui o nome do usuário. Depois aqui eu vou ter um /home. E aí o nome daqui que eu vou ter depois do /home é o nome do meu cPanel. Então se eu for aqui no cPanel, você vai ver que o nome do usuário do cPanel é esse aqui, notícia hoje. Então eu tô com ele aqui. E aqui é onde está a localização do arquivo. Então se a gente entra dentro do gerenciador de arquivos, a gente vê que o /home o nome do usuário e aí já tá aqui, antes do public.html, tá? Se eu tivesse subido, por exemplo, dentro do public.html, aí ele estaria ali dentro, né? E aí eu poderia colocar aqui, por exemplo, /notícia hoje, /public.html e aí o 01.sql. Bom, então agora a gente já tem o código prontinho para a gente poder subir com o nosso banco, com o nosso usuário, com a nossa senha e a localização do arquivo. Então o que eu venho fazer agora? Eu entro dentro do cPanel, eu posso procurar aqui em cima, que é mais rápido, terminal, e aí dentro do terminal do cPanel, que é basicamente o acesso ao SSH, eu vou inserir o código aqui então que a gente desenvolveu. Então agora ele vai ficar nessa tela, perceba que ele não deu nenhuma mensagem de erro, ele só desceu o comando ali para baixo, e esse comando para baixo quer dizer que ele está em processamento. Então quando ele finalizar a importação do banco, ele vai dar uma mensagem ali já para uma nova linha disponível para você digitar novamente. Quer dizer que foi finalizado e a importação aconteceu corretamente. Se ele der uma mensagem de erro, aí ele informa ali qual que foi o erro, que ele não conseguiu importar uma tabela ou que o banco está corrompido, alguma coisa nesse sentido. Bom, aqui na tela a gente já tem então agora a próxima linha, né? Então quer dizer que ele finalizou o andamento da importação do banco de dados.
para dentro desse banco que a gente criou. Aqui a gente fez um corte, né? Eu pausei o vídeo e a gente ativou o vídeo novamente depois de finalizado. Depende do tamanho do banco, ele pode demorar um pouco mais, um pouco menos, porque realmente ele vai fazer importação. Mas a grande sacada de fazer via SSH ou via terminal é que você tem uma qualidade e uma garantia de importação. Ela é muito superior a você fazer, por exemplo, num front-end, que pode ter um pico de acesso, um pico de internet, um pico de alguma coisa, e você ter uma importação defeituosa, né? E aí você teria que fazer a remoção e a importação novamente. Aqui não, aqui você tem uma garantia que foi importado corretamente. Bom, agora vamos ver aqui, ó. Não tinha nenhum banco importado. Agora a gente vem aqui, dá um F5 e a gente vai ver que o banco foi importado corretamente. Beleza? Então, basicamente é isso. O tutorial hoje era exatamente para a gente poder fazer essa importação via SSH. E agora, obviamente, eu vou trocar a senha do banco de dados porque a gente está fazendo esse vídeo, né? Expondo o dado. Mas a gente vai fazer agora a substituição e tá tudo certo. Galera, um grande abraço. Espero que você tenha entendido. Se você tiver dúvidas, por favor, coloque nos comentários, a gente sempre está olhando os comentários. Essa instrução de como fazer a gente vai deixar aqui também na descrição do vídeo. Beleza? Um grande abraço, tamo junto, até mais.